Eu já vi o milagre de cura acontecer. Inclusive, muito recentemente, eu mesmo recebi uma cura. Eu já vi também o milagre da libertação. Eu vi pastores expulsando demônios. Mas e quanto ao milagre da multiplicação? Você já viu ele acontecer? Oi, eu sou a Sayuri aqui do Engrenagens. E eu costumo brincar com o Bru que se eu fosse um personagem bíblico, eu seria o menino dos pães e dos peixes. Porque eu sempre andava com comida na bolsa. E é sobre esse milagre que eu gostaria de conversar com vocês. E eu gosto muito especificamente da versão desse milagre que fica em João. Apesar dele ser contado também em outros evangelhos, aqui em João tem um detalhe que faz toda a diferença para a nossa compreensão. Então eu vou ler com vocês João 6, a partir do versículo 5, que diz assim: Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. A minha Bíblia tem uma notinha de rodapé referente ao valor do denário. E aqui diz o seguinte, que cada denário equivalia a uma moeda equivalente à diária de um trabalhador braçal. E aí eu fiquei pensando, né? Isso quer dizer que o que eles precisavam era da diária de 200 homens ou de que um homem trabalhasse por mais de 6 meses para conseguir o alimento para todas aquelas pessoas. Aqui nessa versão da Bíblia diz que eram 5.000 homens, mas isso sem contar as mulheres e as crianças. E aí veio esse menino com 5 pães e 2 peixinhos, e os peixinhos estavam no diminutivo, devia ser pequenininho. E eu fiquei pensando que quando esse menino se levantou, pode ser que algumas pessoas tenham achado ridículo, sabe? O que era que ele tinha para oferecer diante da necessidade que se tinha ali. Mas foi com aquilo que ele ofertou que Jesus fez um milagre. Esse é um milagre que a gente gosta muito, né? É muito interessante. Mas você já viu ele acontecer? Talvez ele tenha acontecido na sua vida e você não tenha se dado conta. Então eu gostaria de contar para vocês algumas vezes em que esse milagre aconteceu na minha vida. Antes de eu casar com o Bru, na verdade, antes de eu conhecer o Bru, eu fiz uma grande dívida no cartão de crédito, mas foi uma dívida tão grande que eu não conseguia pagar e ela foi só crescendo. Na verdade, assim, eu tinha recebido a promessa de receber um valor alto em dinheiro. E por causa dessa promessa, eu gastei o valor no cartão de crédito e não me pagaram esse valor. E foi por isso que eu caí nessa dívida. E aí, mês após mês, eu comecei a tentar pagar essa dívida, então eu honrava todos os meus compromissos e tudo que me sobrava eu entregava no banco para poder pagar aquela dívida. E mês após mês, essa dívida só ia crescendo. Até que chegou um dia eu percebi que não estava compensando, que todo o esforço que eu estava fazendo não estava diminuindo a dívida. E aí eu decidi comigo mesma que eu ia fazer o seguinte: eu ia honrar os meus compromissos e o que me sobrasse eu ia dar de dízimo. Então eu passei a dar um dízimo
maior do que os 10% que eu recebia. E passados alguns meses, eu recebi um aumento salarial. E foi um aumento equivalente ao valor de dízimo que eu estava pagando. Então vamos supor, tá? Esses não são os valores reais, eu não lembro bem qual era o valor real, mas vamos supor que eu ganhasse R$2.000 e eu pagasse o dízimo equivalente a um salário de R$3.000. E quando eu recebi o aumento, foi exatamente o valor equivalente ao dízimo que eu estava dando. Ou seja, o milagre da multiplicação. Isso também aconteceu comigo logo que eu casei com o Bru, né? Eu tinha recém pedido demissão de um emprego e a gente começou a nossa vida de casado vivendo só com o salário do Bru, que era muito baixo. E tirando o nosso aluguel, que era muito alto, não sobrava quase nada, né? Sobrava pro dízimo, pra conta de luz. E eu acho assim que se algum de nós precisasse de um paracetamol, a conta não ia fechar. Mas a gente nunca sentiu essa escassez de dinheiro, porque em todo o período em que eu não estava trabalhando, milagrosamente a gente recebeu valores na nossa conta. Por exemplo, uma vez foi o PIS do Bru, uma vez foi o meu PIS, outra vez foi uma diferença de rescisão, e eram valores altos que a gente começou a receber, o equivalente a um salário, como se eu também estivesse trabalhando. E isso aconteceu até o momento em que eu fui empregada. Quando eu finalmente fui contratada por uma empresa, esse milagre cessou. Mas foi realmente muito bom viver isso, a previsão de Deus, sabe? Mas eu contei, né, sobre os milagres financeiros, né, a multiplicação financeira. Mas a multiplicação de Deus, ela não ocorre só na área financeira. Quando o Bru e eu começamos a namorar, a gente fazia uma célula na casa de um amigo nosso. E nessa célula só iam 4 pessoas. Era o Bru, eu, esse amigo e o padrasto dele. Com o tempo, esse amigo desistiu da célula na própria casa dele. E então ficou só o Bru, eu e o padrasto dele. Geralmente eu ficava com louvor e o Bru ficava com a mensagem. Isso aconteceu por muito tempo, até que o Bru falou assim, ó, semana que vem você vai trazer a palavra. E foi uma semana muito difícil pra mim. Eu fiquei muito nervosa e quando eu tenho que falar publicamente, isso se manifesta no meu corpo. A minha pressão começa a baixar, eu sinto ânsia de vômito, eu realmente dá até dor de cabeça. Eu realmente me sinto muito nervosa quando eu tenho que falar. Mas no meu coração eu pensei, ai, é só uma pessoa, eu vou conseguir, é só uma pessoa. E no dia que eu cheguei pra pregar, eu não sei o que aconteceu, mas naquele dia a esposa daquele homem apareceu, a nora, sei lá mais quem, e quando eu olhei em volta, a sala tava cheia de gente que eu nunca tinha visto antes. E a gente não tinha anunciado quem ia pregar, então ninguém sabia o que estava acontecendo naquele momento. E eu pensei muito em dar pra trás, mas eu não dei. Eu levei a palavra aos trancos e barrancos, passando um pouco mal, mas eu levei. E hoje eu mal consigo acreditar que eu estou no meu 10º vídeo. Esse é o 10º vídeo. E toda semana 20, 30, 40 pessoas param pra me ouvir. E talvez eu tenha pensado assim, mas 20, 30 pessoas é pouco, né? Mas eu quero que você se lembre que quando eu me dispus a pregar, só tinha uma pessoa disposta a me ouvir. E eu sei que ninguém tá aqui por minha causa, né? Todo mundo que vem assistir esses vídeos estão buscando a Deus. E eu fico muito feliz quando essas pessoas retornam e assistem o próximo vídeo, porque provavelmente elas encontraram aquilo que elas estavam procurando. Ou seja, aconteceu o milagre da multiplicação de novo na minha vida. E assim, eu acho que essa história, ela tem muitas lições que a gente poderia levar para nossa vida, né? Da graça, compartilhar, não desperdiçar. Mas se eu pudesse dar uma única mensagem, uma única lição que faz toda a diferença, ofereça o seu melhor. Mesmo que o seu melhor seja uma parte ridícula, como 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. Ou pode ser um valor um pouco maior,
mas ofereça uma parte. E eu desejo do fundo do meu coração que você viva o milagre da multiplicação na sua vida. Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe. Se Ele assim permitir, eu te vejo na próxima terça-feira às 18 horas. Mas na quinta e no domingo, o Bru tem uma palavra para abençoar seu coração, tá bom? Tchau!